Muito bem, você ouviu aí, né? O tema de hoje, muito propício para uma época que a gente vive, né? Alívio para o sofrimento. A gente tem visto aí terremotos e muitos desastres acontecendo, mortes acontecendo também, parentes nossos. Quem é que nunca passou? Tivemos a pandemia, não é? E as pessoas se perguntam por que tanto sofrimento, né? Afinal de contas, o que está acontecendo? Eu quero já começar com uma pergunta aqui, e quem vai responder essa primeira pergunta é o pastor Raimundo. Tá contigo, pastor Raimundo. Veja, no mundo nós temos aqui pessoas boas, temos pessoas ruins, e existem aquelas pessoas que tentam, né? Se esforçam para serem melhores, bons pais, bons alunos, bons filhos, mas também nós temos pessoas que não estão nem aí, por serem mais, por serem ruins, fazem coisas terríveis no mundo. A minha pergunta é a seguinte: e para Deus? Como é que Deus vê a humanidade? Qual é a condição da humanidade segundo a Bíblia? Pois bem, Diógenes e amigos ouvintes, a Bíblia, no livro de Romanos capítulo 3, traz algumas respostas interessantes. Primeiro, no verso 9, mostra que os seres humanos estamos debaixo do pecado, ou seja, somos pecadores. No capítulo 3, verso 23, o autor Paulo, né, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como estamos num período ainda sobre os efeitos pós-pandemia ou no período da pandemia, seria como que tivéssemos sido afetados com o vírus do pecado e somente Jesus tem a vacina, o antídoto para o problema do pecado. Então todos os seres humanos somos pecadores e precisamos, né, da graça de Deus, né, da glória de Deus para poder resolver esse problema. Então, em essência, todos nós somos pecadores e necessitados de Deus. Isso está ligado ao que aconteceu lá no Éden, né? A queda de Adão e Eva. Nós Perfeito. nascemos com essa natureza, essa tendência para o mal, né? Sim. Então, por mais que a gente se esforce, todos nós estamos na mesma. A Bíblia, no livro de Isaías 64:6, diz que todos os esforços humanos, né, toda a justiça humana para tentar resolver o problema do pecado é como trapo de imundícia, né? No passado, não havia o método sofisticado que temos hoje. Então, era um tipo de pano que as mulheres usavam no seu período menstrual. Então, a justiça humana para tentar resolver o seu problema do pecado é como esse trapo, né? Esse tecido que era utilizado no passado. Então, interessante que a Bíblia não fala nem que é o pecado que é essa situação, mas a justiça humana tentando resolver o seu problema. Então, o ser humano não consegue resolver o problema do pecado. Somente Jesus tem esse antídoto, tem a solução. Nossa, isso aqui é pra gente sério, né? Porque todos nós estamos numa mesma situação, todos nós somos pecadores. Tá, já que você falou isso aí, já me lembrei aqui de um texto da Bíblia, né? Diz que o salário do pecado é a morte. Se todos nós somos pecadores, nós teríamos que morrer. Eu, o senhor, o pastor Nilson, todos nós merecemos a morte. O que Deus fez, o pastor Nilson? Sabendo disso que o homem está condenado à morte, Deus ele simplesmente ficou de braços cruzados, afinal de contas o homem pecou, ou Deus fez algo para resolver esse problemão? A Bíblia, em João capítulo 3, verso 16, lá fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus fez por nós, sendo nós pecadores e não merecendo a salvação, Ele enviou seu Filho amado, que é Jesus, para morrer por nós. Quem deveria morrer naquela cruz, na verdade, seríamos nós, porque nós somos pecadores. Mas, através de Jesus, nós alcançamos graça e salvação. Então, através de Jesus, nós somos salvos. Porque o pecado, na verdade, ele nos separou de Deus. Mas em Jesus nós somos conectados novamente a Deus. Pastor, o senhor falou aí algo muito sério pra gente, porque a gente fica pensando, né? Alguns até falam que Deus simplesmente ignorou a situação do homem, deixou pra lá, mas quando a gente entende que foi o próprio Deus que tomou a iniciativa, né? Ou seja, ele mesmo veio e morrer,
veio e morreu por nós, a gente vê o amor que Deus tem para conosco, né? Isso tem que fazer com que a gente tenha uma proximidade maior com Ele, não é isso? Sim. Que do contrário, Não tem. Ó. A Bíblia fala aqui, como nós vimos agora, de tal maneira. Que tal maneira é essa? É uma maneira que nós, seres humanos, não conseguimos compreender. Eu até hoje não vi nenhum pai, nenhuma mãe dar o seu próprio filho para morrer, para ser sacrificado por alguém que não merece. Nós não merecemos. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que ele nos concede esse favor, porque o que Jesus fez por nós foi um favor para nos conceder a salvação. Então ele caminhou praticamente todo o percurso, e o que nós precisamos hoje é aceitar que Jesus é nosso Salvador. muito bem. Você falava aí, eu pensei, né? Antigamente era comum, né, as pessoas fazerem sacrifícios, né? Os pagãos faziam sacrifícios, até sacrificavam os próprios filhos, mas Deus fez diferente. Ele mesmo foi o sacrifício, né? Sim. Para demonstrar o quanto que ele nos ama. Tá, já entendemos isso aí, já ficou muito claro pra gente. Mas aí tem uma outra pergunta, gente, que também é muito, muito séria. Eu queria fazer para o pastor Raimundo agora, né? Eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte que obra é essa? Porque Jesus morreu por nós, isso aí a gente já sabe. Mas que obra é essa que ele está realizando por nós hoje? Há uma obra que ele está fazendo, a Bíblia é muito clara, Paulo fala sobre essa obra. Que obra é essa e onde a gente encontra na Bíblia? Pois bem, Diógenes e amigos ouvintes, a Bíblia, no livro de 2 Coríntios 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como você falou anteriormente, né? Aqui tem a ver uma linguagem sobre sacrifício, a gente entende muito na linguagem, né, do santuário. Então Jesus se ofereceu como uma oferta, ele é o nosso substituto, né? Então o texto bíblico aqui deixa claro que Cristo se tornou uma oferta, ou seja, ele tomou o nosso lugar. E como é que ele resolve esse problema? Então, em um dado momento, Jesus ele é a oferta, ou seja, é aquela ovelha, como João lá 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é esse Cordeiro, mas ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote que está ali para interceder por nós. E Hebreus capítulo 7, né, diz aqui de uma forma bem clara, 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus é a nossa oferta, ele é o nosso substituto e ao mesmo tempo é aquele que intercede por nós. Entendi. Vou aproveitar. Nessa semana a gente lançou uma pergunta aqui para o ouvinte. Eu não combinei com vocês. Eu quero saber quem vai responder essa pergunta. Eu queria que vocês pensassem. Um pode completar a resposta, o outro não tem problema não. Tá. Jesus teve que morrer por nós, aí tá claro. Mas teria condições? Deus não é Deus? Ele não poderia simplesmente dizer assim: eu vou perdoar o homem, ponto final? Não preciso enviar o meu filho para morrer no lugar de ninguém? Ele, como Deus, ele poderia fazer isso? E por que ele não fez? Bom, É uma pergunta difícil, não é? sim, eu digo o seguinte, Deus ele tem que cumprir a sua palavra. E lá em Gênesis ele falou que se o homem pecasse, o homem ia morrer. Então, se não houvesse a morte, né, de certa forma, a palavra de Deus ficaria ali em uma situação difícil, porque o homem pecou e não morreu, resolveu o problema assim sem a morte. Sim. Mas aí a gente vê a beleza do Evangelho, é que Deus já havia planejado tudo anteriormente. Então, o ser humano não quer morrer. Até tem um livro que eu li uma vez, interessante, né? De um garoto que roubou frutas e a mãe queria discipliná-lo. E ele disse, olha, eu não quero ser disciplinado e tal. Aí a mãe perdoou. Depois de algum tempo, aí passou o tempo, ele veio da escola e tal, novamente foi roubar fruta e a mãe foi discipliná-lo, né? Naquela época que podia pegar ali uma disciplina e tal, para dar. E ele chorando ali em pranto, mãe, eu não quero sofrer, não quero. Aí a mãe falou, você não quer? Então alguém vai ter que pagar o preço do ato que você fez. Então já que você não quer apanhar, então tá aqui o cipó, você vai pegar o cipó e vai bater na sua mãe, porque eu vou pagar o seu ato, o seu erro, porque o vizinho foi lesado, então alguém tem que sofrer. Então de certa forma a mãe perdoou o garoto, mas
ele não teve coragem de bater a mãe, né? E diz que a história, que a partir daí ele nunca mais pegou nada de ninguém, porque ele ficou pensando, toda vez que ele fazia um ato errado, alguém teria que pagar o preço, e ele não queria disciplinar a mãe, então ele terminou freando ali os suas motivações para fazer as coisas erradas. Pastor Nilson, quer complementar aí? Sim, Romanos capítulo 6, 23, lá diz assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então, somente alguém sem pecados poderia morrer por nós, porque nós não teríamos condições de pagar o preço pelo nosso próprio pecado. Somente Jesus, que não tem pecados, era o único que poderia morrer por nós. E Deus, ele jamais iria contra a própria lei dele. Então, o que exigia a morte, o pagamento pela morte, é a lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus nós somos salvos. Você tocou um assunto bem, agora profundo aí, né? Porque a gente poderia pensar assim, Deus poderia pedir para algum anjo morrer no lugar lá do filho dele, ou todos os anjos poderiam morrer, mas eles não poderiam, não teria condições deles morrerem, porque eles também eram seres criados. Eles não tinham vida própria, era vida derivada. Agora Cristo não. Ele é Deus, tem vida própria, sempre existiu com o Pai, então ele pôde dar o que ele tinha e poderia voltar a tomá-la, né? Porque eu tenho essa questão, né, pastor Raimundo? A gente pensa que foi só a morte de Jesus, mas aí por isso que eu te fiz essa pergunta, porque ele morreu, mas ele tem um outro trabalho que ele está sendo desenvolvido agora lá no Santuário Celestial, né? Sim. Exato. Para salvar o pecador. Vamos mudar agora de pergunta? Vamos lá. Outra pergunta que eu faço para vocês aqui é sobre essa questão mesmo, a acusação de Satanás, né? A gente sabe que Satanás, ele é acusador, ele acusa mim, acusa você. Basta a gente cometer um deslize, ele já está lá acusando, né? Aí a minha pergunta, como é que o pecador pode se livrar dessa condenação que Satanás faz todo dia? E talvez alguém esteja nesse momento nos ouvindo, porque por mais que se esforce, peca, né? Erra, responde mal a alguém e diz assim, para mim não dá mais, porque eu desisto, eu tô sempre errando, a minha consciência tá sempre ali me acusando. Que mensagem a Bíblia traz para quem está se sentindo assim, acusado por Satanás? Quem vai responder essa aí? Quem vai responder essa aí, hein? Quem quer? Pastor Nilson. Certo. Aqui nós temos os textos bíblicos de 1 João 2, 1 e 4 e 6 e Provérbios 28, 13, que fala de perfeição e fala especialmente de amor. Sim. Então, como que eu posso ficar livre dessa condenação? Crer em Jesus como meu Salvador, como meu advogado, porque hoje ele está intercedendo por nós, e também guardar os mandamentos de Deus, e andar como ele andou. Mateus 5,48 fala também dessa perfeição. Fala para nós sermos perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Mas que perfeição é essa? Nós jamais poderemos ser perfeitos na esfera de Deus, mas podemos ser perfeitos no amor. No amor. Então, em Cristo, nós aprendemos a amar uns aos outros e obedecer à lei de Deus. Então, somente em Cristo nós poderemos alcançar essa perfeição. Você diz aí do amor, né? Isso. Perfeição na nossa esfera. Tem até um livro, Pecado e Salvação, que é muito bom, né? O autor destaca isso aí. A gente vai agora passar uma pergunta que um ouvinte mandou pra gente. Quem vai responder é o pastor Raimundo, já está com o fone aí. Você vai ouvir a pergunta dessa nossa ouvinte, a Mariana, lá do bairro 40... Não, ela é do bairro Marizal. Então ela faz uma pergunta e aí depois você responde aí pra gente. Deixa eu colocar aqui a pergunta dela e aí você já responde. Sou a Mariana Quaresma, do bairro do Marizal, e gostaria de saber por que Deus não pode perdoar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que cometi esse pecado? Olha a pergunta dela. Ela quer saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus fala, né? Que todo pecado será perdoado, mas essa não. E ela tem a dúvida, será que eu cometi esse pecado? Então, são duas perguntas em uma. Pois bem, o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que a gente não confessa,
que a gente não sente necessidade de deixar. Então, à medida que a gente, como o próprio livro de Isaías descreve, Isaías 30, 21, né? Quando tu desviar para a direita, quando desviar para a esquerda, você ouvirá atrás de você uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, quando a gente começa a resistir essa voz do Espírito Santo, essa ação de Deus trabalhando na gente, então a gente começa agora a justificar os erros. Ou seja, eu fiz porque fulano fez, eu fiz porque eu vi assim. Então a gente começa a ali apresentar escusas diante dos nossos erros, e aí não sentimos necessidade de confessar. E se a gente não confessa, como o próprio texto foi lido aqui pelo pastor Nilson, né? Jesus não pode perdoar se nós não confessamos. Então a Bíblia fala, né? Temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo justo, mas lá em Provérbios 28:3 diz o quê? Aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Então o pecado contra o Espírito Santo é aquele que eu não confesso, que eu não sinto necessidade de abandonar, ou seja, eu não sinto necessidade de Deus. E se eu não sinto necessidade de Deus, não tem como Deus fazer nada por mim. E aí, naturalmente, cada vez mais vamos ouvir menos a voz do Espírito Santo apelando ao coração para deixar aquele caminho. Deixa eu ver se eu entendi. Não é um pecado em especial. A, B, pecado C, pecado D. Mas pode ser qualquer pecado que eu não consiga mais ouvir a voz do Espírito Santo. São ações, né? São ações. Não é um ato pontual. Eu fiz esse ato e aqui eu pequei contra o Espírito Santo. Pode ser qualquer pecado. Mas a gente vai, ao longo do tempo, resistindo. Sim, a gente sim. começa hoje, eu fiz isso, aí justifica, não pede perdão, não abandona. Aí lá na frente, novamente, justifica, não sente necessidade de perdão de Deus. Aí chega um momento que o ser humano não sente, com o passar do tempo, essa necessidade de confessar, de buscar a Deus. E, naturalmente, se ele não sente necessidade de Deus, não tem como Deus agir na vida dele. Né? É porque você falou muito bem aí, para a gente ter o perdão, a gente precisa confessar. Tem que ter o arrependimento e a confissão, e tem que deixar o pecado. Se eu não entendo que aquilo é pecado, eu gosto do pecado, eu começo a dar desculpas. Não, isso é bom, eu gosto, ponto final, não vou pedir desculpa a nada. E aí, se você faz assim, o diabo ele vai ficar feliz e não tem como Deus perdoar, porque você não confessa o seu pecado, né? Então, nesse sentido que é imperdoável, né? Mas não é um pecado em especial, né? Mas é o seu coração que se fechou para Deus. É o coração que se fecha, né? diante de Deus. Tá, e como é que a pessoa pode saber se ela existe? Não sei se existe, né? Como a pessoa saber, ou alguma maneira para ela entender se cometeu esse pecado ou não, ou é individual? Porque ela está preocupada. Será que eu cometi esse pecado? Pois bem, enquanto o ser humano sente essa necessidade de Deus, é sinal de que o Espírito Santo está agindo na vida dela. Amém. Então, por exemplo, se você sente necessidade, né, de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, de se envolver na adoração a Deus, então é sinal de que o Espírito Santo está o quê? Falando. Como diz Isaías, ele está ali falando: olha, este é o caminho, andai por ele. Então, se você, querido ouvinte, querido amigo, está com essa indecisão, com essa dúvida, então, se você está agora ouvindo essa mensagem, é sinal que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Está ouvindo o curso, então, sinal que Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando, perfeitamente. Tá certo. Muito bem, pastor. A gente já terminou aqui o nosso primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, a gente já volta aí. E eu quero lembrar, você que ainda não acessou, você que não acessou o nosso link lá, por favor, toma jeito, ou coração, toma jeito. Você vai fazer o seguinte, vai acessar agora o nosso site, abrir.link/interativo. Anotou bem aí? abrir.link/interativo, e ali você vai ver o quiz 3. Já vou pedir para você clicar nesse botãozinho ali que vai abrir para você uma página, vamos assim dizer, com as perguntas do programa de hoje. E ali tem as opções de resposta. Eu vou ler e você vai marcar ali. No final você vai para a página 2 e coloca os seus dados, porque a gente vai estar dando, claro, na semana que vem para um ouvinte um brinde, tá? E você pode ganhar um brinde. E além disso tudo, você que responde aqui as perguntas, o seu nome entra aqui pra gente, para você receber um lindo certificado. No dia 13 de maio, a gente vai ter uma formatura muito legal para entregar o seu certificado também, tá bom? Mas eu tô ouvindo pela internet, eu tô em São Paulo, eu vi uma pessoa mandando mensagem pra gente em São Paulo. Você vai receber também o seu, então não deixa de participar não. Rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho aqui trazendo muito mais para você. Continue conosco. Você está ouvindo Curso Bíblico Interativo, Verdades para Hoje.